Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 19 de novembro de 2025. A médica venezuelana Mardi Orozco, 65 anos, foi condenada a 30 anos de prisão na Venezuela. O motivo foi ter enviado um áudio pelo WhatsApp criticando o regime de Nicolás Maduro e incentivando a participação nas eleições presidenciais de julho de 2024. A sentença foi emitida por um tribunal em Táchira. A ONG Clipv relatou que ela foi acusada de crimes como traição à pátria e incitação ao ódio. O processo foi descrito como uma clara violação ao direito à liberdade de expressão. Tudo começou quando uma integrante dos comitês de abastecimento do governo, os CLAP, denunciou o áudio às autoridades. A médica foi presa em agosto do ano passado em uma cidade fronteiriça com a Colômbia. Segundo o ex-governador César Pérez Vivas, a sentença é um ato perverso contra uma pessoa com sérios problemas de saúde. Ele revelou que Orozco sofreu um infarto enquanto estava sob custódia e lida com depressão crônica. Este caso se soma a outras condenações por criticar o governo. Dados da organização Foro Penal indicam que a Venezuela mantém atualmente 882 presos políticos, entre civis e militares. Bunker News. A nova disparada da dívida pública brasileira revelou mais do que um número alarmante. Ela expõe a essência de um governo que trata o dinheiro do contribuinte como se fosse um poço sem fundo, sempre disponível para bancar promessas políticas, programas inchados e uma máquina estatal que nunca encolhe. Em agosto, o valor total atingiu 8,145 trilhões de reais, um salto de 2,59% em apenas 30 dias. Não é um detalhe técnico, não é um movimento normal, não é consequência inevitável, o resultado de escolhas caras, escolhas que recaem diretamente sobre quem paga impostos e trabalha para sustentar o país. O Brasil hoje precisa produzir 4 anos sem gastar absolutamente nada só para pagar a dívida. Bunker News. O presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi afastado temporariamente do cargo por decisão judicial no âmbito da investigação que levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A Polícia Federal cumpriu mandados na sede da instituição em Brasília. Ontem, dia 18. O BRB havia participado de uma longa negociação para adquirir o Master ao longo do ano, incluindo a compra de títulos de crédito da instituição controlada por Vorcaro, operação agora investigada pela PF. A Polícia Federal prendeu na noite desta segunda-feira, dia 17, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A detenção ocorreu por volta das 22 horas, momentos antes do banqueiro embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. No aeroporto, o empresário foi abordado por agentes federais logo após realizar os procedimentos de embarque. A PF tratou a prisão como preventiva, justificando o risco de fuga devido à viagem internacional marcada. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em vários estados e mira outros executivos e instituições relacionadas ao caso. O GDF tentou por meses comprar o Banco Master por 2 bilhões de reais através do BRB, Banco de Brasília. Com essa prisão do dono do Banco Master, respinga a sujeira nas candidaturas de Ibanez Rocha para o Senado e de Celina Leão para o governo do Distrito Federal. Bunker News. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de jovens de 18 a 24 anos que não estudam e não trabalham. Segundo o relatório Education at the Glance 2025 da OCDE, 24% dessa faixa etária está fora do sistema educacional e do mercado de trabalho, índice quase 2 vezes superior à média dos países membros, de 14%. Apenas Colômbia, África do Sul e Turquia registram proporções mais elevadas. O estudo aponta que a transição entre escola e carreira é determinante para o futuro dos jovens. O Brasil também está entre os 5 países que utilizam exclusivamente exames acadêmicos para ingresso em universidades públicas, enquanto outros 29 já adotam métodos complementares, como entrevistas e análises de experiências anteriores. Especialistas defendem que a redução do número de jovens fora do estudo e do trabalho
requer políticas mais consistentes, maior participação do setor empresarial e estratégias inovadoras. A expansão do ensino técnico, programas de integração entre escolas e empresas e investimentos em competências socioemocionais são apontados como medidas para facilitar a transição entre formação e mercado. Bunker News. O presidente Lula sancionou na última sexta-feira, dia 14, uma lei que cria mais 300 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça com salários de 17 mil. A Lei 15.262/25 é resultado de projeto de autoria do próprio STJ, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Bunker News. A COP30 teve prejuízo trilionário após os países não investirem no evento. O prejuízo foi de 300 bilhões de dólares, mas para o governo socialista democrático do PT, foi um sucesso absoluto. Bunker News. Xenofobia, indiofobia, racismo ambiental, nazismo, diz especialista, jornalista de extrema democracia da esquerda. Sim, ao esculachar a pérola da Amazônia, a cidade de Belém, o chanceler alemão Friedrich Merz incorreu em todas as condutas que saem da boca de qualquer petista, de qualquer pet de George Soros. Além dos vexames na organização, na estrutura e na ausência de grandes líderes, a COP30 da seita quadrilha PT-PSOL agora vai passar por longa sequência de críticas à medida que os líderes forem voltando aos seus países. Os donos do poder já mandaram o apito de cachorro e os pets de sempre dirão as coisas de sempre, para os de sempre, sobre os de sempre e não resolverão nada. No placar, Alemanha 7, Brasil 1. Bunker News. A ginasta americana Michaela Skinner, medalhista de prata no salto nos Jogos de Tóquio 2021, se manifestou contra a presença de atletas transgêneros nas Olimpíadas. Por meio da Fox News, ela defendeu que o Comitê Olímpico Internacional proteja a categoria feminina. Bunker News. Presidente Lula sancionou na sexta-feira a lei que cria a Política Nacional de Linguagem Simples e proíbe o uso de novas flexões de gênero em documentos oficiais de órgãos públicos de todos os poderes. A medida determina que União, Estados e municípios adotem textos objetivos, com frases curtas e palavras comuns. A regra afirma que a administração deve facilitar o entendimento das informações e reduzir a necessidade de intermediários entre governo e população. Lula comprou briga com a Janja e toda a turma progressista de movimentos sociais e do PT e do PSOL, e corre o risco de dormir no galinheiro da alvorada de castigo, já que o todes e todas as flexões progressistas da esquerda, por lei, agora estão proibidas. Bunker News. O Brasil virou uma piada de mau gosto. O desgoverno escancara o desvio de finalidade enquanto ministros transformam a máquina pública em vitrine de bajulação. A prova disso é o Ministério da Educação conceder sua maior honraria à Janja, alguém marcada por gafes e erros toscos de português. No fim das contas, ela acaba sendo o próprio retrato da educação no país. Bunker News. Pensa que o PT chegou no limite da destruição do país? Lula se supera no rombo que já teve o mensalão, petrolão, atual aposentadão, e o próximo será o Brasilão. O INSS liberou empréstimos consignados, até em nome de crianças, usando como base benefícios como BPC e pensões por morte. Há até bebês de colo endividados. Nomes de crianças com mais de 40 mil reais em dívida. Bunker News. O vinil segue crescendo em todo o mundo. No Reino Unido, as vendas aumentaram 10% em 2025 e nos Estados Unidos, o formato atingiu 43 milhões de unidades vendidas em 2024, superando os CDs. O fenômeno é impulsionado pela geração Z, pelo apelo das edições exclusivas e pela força das lojas independentes, que concentram 40% das vendas globais de discos de vinil. No Brasil, o formato também ganha espaço, embora ainda faltem dados concretos sobre o mercado. De Brasília para o Bunker da Cultura Web Rádio e TV, Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adani.